Boa tarde, companheiros. Meu nome é Laércio Cavalcante, sou professor de Química e queria dizer que é um prazer estar aqui, é uma honra muito grande, toda vida que o Fábio me convida para fazer parte desse projeto, porque eu sou oriundo de escola pública, sei como é difícil concorrer com o pessoal da escola particular, sei que as chances são poucas e que quando essas chances aparecem a gente deve agarrar com unhas e dentes. Eu fico também muito feliz de participar desse projeto, porque no comecinho dos anos 2000, aqui mesmo nesse ginásio, funcionou um outro projeto muito parecido, também bancado pela prefeitura da época, chamado Projeto Nossa Vez. E o projeto durou uns 3 anos só, mudou o prefeito, aí mudou a gestão, a nova gestão não quis dar andamento ao projeto, mas o projeto funcionava exatamente assim. Inicialmente 10.000 alunos inscritos, e no final de cada ano a gente tinha uma grande quantidade de alunos aprovados, alunos que nem sonhavam que podiam fazer uma faculdade, que achavam que não tinha a menor chance de passar no vestibular, e aí esse projeto deu esse ânimo, essa força. Muitas vezes você nem sabe que é capaz daquilo, basta um estímulo. Estimulado você consegue coisas que você talvez nem imagine conseguir. Então, a dica é a seguinte, pessoal, antes de começar a aula. Se você levar esse projeto até o final, a gente sabe que é difícil, o horário é inconveniente. No final, a gente vai ter menos pessoas do que a gente tem hoje, mas aquelas pessoas que chegam até o final, elas vão ter adquirido um conhecimento, elas vão ter acumulado uma quantidade de informações boa, e essa quantidade boa de informações é muito importante no Enem. O Enem não é como o vestibular tradicional. Você não precisa saber tudo. Você tem que ter noções, você tem que ter bom senso. E a experiência conta muito. A experiência de mundo, de dia a dia, isso conta demais. Então, venham para as aulas, assistam às aulas. Não adianta vir para cá para passear. Está aqui, presta atenção, ouve o que os professores têm para dizer, junta as informações, e aí você vai ver que vai dar certo, tá bom? O tema que a gente vai trabalhar hoje, energias. Pessoal, como é importante esse tema energia na prova do Enem. Energia, todo mundo precisa de energia. O grande sonho dos cientistas é descobrir fontes alternativas de energia. A energia que nós temos hoje, a energia que nós produzimos hoje, ela já não é mais suficiente, ela já não supre a demanda. Nós temos muito mais gente no planeta do que o suprimento de energia. Há quem defenda, inclusive, que uma das saídas para salvar o planeta é reduzir a população, porque com menos pessoas, os recursos se tornarão mais disponíveis. Quanto menos pessoas no planeta, mais recursos sobram para cada pessoa. Só que reduzir população é uma coisa impensada, né? Ninguém pensa em reduzir população. Então, o que se pensa muito é descobrir novas fontes de energia, fontes cada vez mais eficientes e, se possível, que contaminem menos o planeta. Hoje em dia nós temos um problema crucial, um grande dilema. As nossas principais fontes de energia poluem, sujam, agridem o planeta. O cientista quer o quê? Descobrir um combustível que seja ao mesmo tempo eficiente e que não polua, que não agrida o planeta, que não cause poluição. Esse é o grande dilema. Bom, eu vou apresentar para vocês hoje, companheiros, algumas fontes de energia, algumas bem conhecidas, outras nem tanto. São 7 fontes de energia que eu quero comentar com vocês aqui hoje. Claro que a gente não vai poder falar aprofundadamente de cada uma, porque são 7, e aí não daria tempo. Então a gente precisa sair daqui hoje com algumas noções, nem que sejam superficiais, sobre cada fonte de energia. Eu vou dizer o nome das 7 fontes, e aí a gente vai discuti-las uma por uma. Hoje nós temos como fontes de energia biocombustíveis, energia nuclear, energia eólica, energia solar, geotérmicas, hidrelétricas e termoelétricas. 7 tipos de fontes de energia. Eu vou dizer de novo e aí eu vou começar a explicar uma por uma.
Biocombustível, energia nuclear, energia eólica, energia solar, geotérmica, hidrelétrica e termoelétrica. Você tem que sair daqui hoje sabendo o que é cada uma dessas fontes, como é que elas produzem energia, quais as vantagens e quais as desvantagens de cada uma. Ok? Qual seria a fonte de combustível ideal? Aquela que gera muita energia sem poluir. Ok? Vamos lá então. Pessoal, a primeira fonte de energia que eu queria apresentar para vocês hoje são os biocombustíveis. O que são biocombustíveis? São combustíveis produzidos a partir da biomassa. Biomassa. Você pega a matéria orgânica, processa, esse processamento vai produzir substâncias ricas energeticamente e aí elas vão ser usadas como combustíveis. Sabe qual é a principal vantagem? Uma pergunta antes de eu falar da principal vantagem. Tem muita gente que pensa que biocombustível não polui. Pessoal, biocombustível polui. Quem são os dois principais biocombustíveis que temos hoje? Biodiesel e etanol. Eles são produzidos como? A partir de plantas. Biocombustíveis, como o biodiesel e o etanol, é verdade que eles não poluem? Claro que não, pessoal. Eles poluem. Se duvidar, eles poluem igual aos outros combustíveis. E qual é a vantagem do biocombustível? É que para obter o biocombustível, você teve que plantar alguma coisa, porque o biocombustível vem da planta. Na hora que essa planta cresceu, ela absorveu o gás carbônico da atmosfera, via fotossíntese. Quando o biocombustível foi produzido e foi queimado, aí ele produziu gás carbônico novamente e devolveu para a atmosfera. Então, quando o biocombustível é queimado, ele produz gás carbônico e joga na atmosfera. Só que ele vai jogar uma coisa que ele havia retirado antes. Para a planta poder crescer, eu tirei CO2 da atmosfera. Quando o combustível queimou, ele devolveu. Ele não polui? Polui. Ele aumenta a poluição? Não. Ele mantém um equilíbrio, né? Porque ele está jogando aquilo que ele havia retirado antes. Esse é o biocombustível. Quem são os dois principais biocombustíveis? As vantagens. Os biocombustíveis são renováveis, porque geralmente as plantas que eu uso para produzi-los têm aquela safra anual, todo ano se produz aquelas plantas. É um combustível que traz menos problemas ambientais, porque ele não provoca chuva ácida e provoca menos efeito estufa. O principal causador do agravamento do efeito estufa é o gás carbônico. Então, como eu falei, o gás carbônico ele lança, o biocombustível, ele lança gás carbônico na atmosfera, mas é um gás carbônico que ele tinha tirado antes. Então, ele mais ou menos que equilibra. Então, vantagens do biocombustível: renováveis, menos problemas ambientais, porque ele não causa chuva ácida e causa menos efeito estufa. Quem são os dois principais biocombustíveis? Etanol e o biodiesel. Pessoal, o etanol é produzido de que maneira? O álcool combustível é produzido como? O etanol, o nosso etanol brasileiro, ele é produzido a partir da cana-de-açúcar. Como é que ele é produzido? Fermentação alcoólica. Você fermenta o caldo da cana-de-açúcar e ele vai gerar um álcool. Esse processo se dá em duas etapas. Primeiro, ocorre a hidrólise da sacarose. Sacarose é o nome que a gente dá para o açúcar. Esse açúcar ele é hidrolisado. Na hidrólise da sacarose, se produzem duas substâncias, uma chamada glicose, outra chamada frutose. Glicose e frutose são dois tipos de açúcares. Aí, esses açúcares passam por uma segunda etapa, que é uma fermentação. E nessa segunda etapa, chamada fermentação, é gerado o etanol. Então, é assim que se produz o etanol da cana-de-açúcar. Sacarose é hidrolisada, geram-se dois açúcares, esses açúcares estão fermentados, e aí surge o etanol. Pessoal, vocês notaram que junto do etanol se produz gás carbônico na segunda reação? É o que eu falei, o biocombustível, ele não
deixa de poluir? Ele polui, porque ele produz CO2. Só que o CO2 que ele vai lançar, ele havia retirado antes, para que a planta pudesse crescer. Bom, então é assim que se produz o etanol. Eu fiz uma perguntinha agora há pouco, de onde vem o etanol? Aí eu respondi assim: o etanol brasileiro, ele vem da cana-de-açúcar. Mas você sabia que a cana-de-açúcar não é a única fonte de sacarose, a única fonte de açúcar para produzir o etanol? O Brasil usa a cana-de-açúcar para produzir o etanol, mas os outros países usam outros vegetais. Por exemplo, alguém desconfia qual é o vegetal que os Estados Unidos usa para produzir o etanol deles? Milho. Muito bem. Vocês sabiam qual é o que o Reino Unido não, a União Europeia usa qual produto para produzir açúcar? Beterraba. Desses três vegetais, cana-de-açúcar, milho e beterraba, aquele que traz maior vantagem econômica é a cana-de-açúcar. Ela é mais barata, ela produz um açúcar um etanol com mais energia e da maior lucratividade. Por isso o etanol brasileiro é melhor do que o etanol americano e é melhor do que o etanol europeu, porque eles usam outras fontes. Bom, o etanol, pessoal, não é só vantagem. O etanol é um combustível mais barato, o etanol é produzido a partir da cana-de-açúcar, o etanol, ele polui menos, porque o CO2 que ele lança na atmosfera, ele havia retirado antes, mas o etanol não é só vantagem. O etanol tem algumas desvantagens também. Por exemplo, monocultura. Que é isso, pessoal? É que onde eu planto cana-de-açúcar, eu só planto cana-de-açúcar. Não é uma cultura que está associada às outras culturas. Então, isso, de uma certa forma, cansa o solo. De vez em quando, eu tenho que parar a plantação de cana-de-açúcar, dar um tempo para que o solo se regenere. Monocultura é uma desvantagem. Outra desvantagem: quando você planta cana-de-açúcar e recolhe a cana para poder produzir o álcool, além da cana, você tem a palha, você tem o bagaço. Esse material ele tem que ser queimado, incinerado, para poder não ter que jogar isso aí no lixo. A queima da palha e a queima do bagaço polui, joga muito poluente na atmosfera. Mas você tem que dar um destino para esse subproduto, né? Outra desvantagem: nos canaviais, a mão de obra é praticamente escrava. Trabalha-se demais e ganha-se muito pouco. Nos canaviais, o regime é de semi-escravidão. As pessoas trabalham em condições subhumanas. De vez em quando, você vê no jornal um local, um canavial que a polícia invadiu e descobriu que as pessoas estão trabalhando de maneira subhumana. Má alimentação, pagamento quase inexistente, as pessoas se endividam e ficam presas ao patrão, elas se obrigam a trabalhar, ganhando cada vez menos, trabalhando cada vez mais. Então, nos canaviais, há esse problema, né? O regime de semi-escravidão. Outra dificuldade, outro ponto negativo: a cana-de-açúcar é um negócio muito rentável, porque ela vai gerar combustível. E aí, as pessoas passam a deixar de plantar outros alimentos para plantar cana-de-açúcar. A pessoa deixa de plantar milho, deixa de plantar feijão, deixa de plantar arroz para plantar cana, que é um negócio mais rentável. E aí você cria um problema para a agricultura, né? Vai faltar alimento. Então é preciso estabelecer uma política para que as áreas em que se plante cana não sejam exclusivamente da cana, né? É preciso que haja espaço para plantar também os outros alimentos. Bom, o que mais que eu podia falar sobre o etanol? Aqui, pessoal, é um gráfico. Você não precisa se preocupar com os números, nem com o que está escrito. Olha só para a figura. Esse azul da pontinha representa o total de território brasileiro que é usado para plantar cana só para obter etanol. Você percebe que é um pedacinho razoável, né? Levando em conta que você devia plantar muitas outras coisas, aquele pedacinho usado para plantar cana só para obter etanol acaba sendo um pedaço grande.
Então é assim que, no Brasil, acontece a distribuição de terra para o plantio da cana-de-açúcar, para a obtenção do etanol. Biodiesel, segundo combustível, segundo biocombustível. O biodiesel, assim como o etanol, também é obtido a partir da biomassa. Você tem que plantar alguma coisa, essa planta cresceu, se desenvolveu, você colheu, processou e obteve o biodiesel. Portanto, o biodiesel também é obtido a partir de vegetais. O processo de produção do biodiesel é diferente do processo do etanol. O etanol você tem a sacarose que é hidrolisada e depois o açúcar é fermentado. No biodiesel existe uma reação chamada transesterificação, não precisa se preocupar com esse nome, não precisa se preocupar com essa equação. Isso aqui é só para mostrar e ilustrar a transesterificação. A transesterificação é o nome do processo que se produz o biodiesel. O biodiesel, pessoal, também é extraído das plantas e existem 4 plantas que podem dar origem ao biodiesel. Existem muitas, na verdade, né? Mas existem 4 mais usadas. Você pode extrair biodiesel da mamona. O pessoal mais velho sabe o que é mamona. O pessoal do interior sabe o que é mamona. Esse pessoal mais novo, não sei, porque mamona a gente mal vê por aí. Posso extrair o biodiesel do dendê. Posso extrair biodiesel do girassol e posso extrair biodiesel da soja. São esses 4 vegetais, os mais comuns, que dão origem ao biodiesel. Interessante, pessoal, que o biodiesel foi descoberto por um professor da Universidade Federal do Ceará, professor cearense, chamado Expedito Parente, na década de 80. Só que quando ele descobriu o biodiesel, a técnica de produção era muito cara. Então ele não conseguia produzir. Então o projeto ficou meio que engavetado. Depois de alguns anos, o governo obrigou ter biodiesel nos combustíveis. O diesel que a gente consome hoje, ele tem um percentual de biodiesel obrigatório. E a partir do momento que esse percentual de biodiesel no diesel comum passou a ser obrigatório, aí a produção começou a ser feita em larga escala. Mas o biodiesel é de autoria de um conterrâneo nosso, professor Expedito Parente. Bom, antes de passar para a energia nuclear, o biodiesel tem praticamente as mesmas vantagens e as mesmas desvantagens do etanol. Vantagens: polui menos, porque produz um CO2 que já havia retirado, não contribui para a chuva ácida, é um recurso renovável, porque essas plantas têm safra anual. Desvantagens: é que quando você planta muito essas plantas para obter o biodiesel, você esquece de plantar os outros alimentos. Então isso pode trazer problema para a agricultura. E outro problema é o que fazer com o rejeito, né? Você extrai energia da planta, e o restante da planta, o bagaço, a palha, isso aí acaba tendo que ser queimado, e aí acaba poluindo muito. Bom, então o primeiro dos 7 já vimos. A primeira fonte de energia já foi vista, biocombustível, ok? Faltam só 6. Energia nuclear. Como é que se gera energia nuclear? Companheiros, alguns elementos químicos, eles têm a capacidade de emitir radiação. Essa radiação, ela é emitida liberando muita energia junto. Quando é que um elemento é radioativo? Você sabe que dentro de um núcleo de um átomo, existem prótons e nêutrons. Quando o número de prótons é mais ou menos igual ao número de nêutrons, o núcleo tem estabilidade. A partir do momento em que o número de prótons passa a ficar muito diferente do número de nêutrons, esse núcleo começa a ficar instável e ele começa a se desintegrar. Ao se desintegrar, ele emite radiação. Coisas que tem no núcleo acabam escapando. Do interior do núcleo de um átomo sai muita coisa, mas tem 3 coisas que são mais conhecidas: partícula alfa, partícula beta e radiação gama. Isso pode fazer muito mal para as pessoas, mas pode ser uma grande fonte de energia. Tá? Os fenômenos radioativos liberam muita energia.
Então, a energia nuclear é produzida pela quebra de um núcleo de um elemento radioativo. Quem é o elemento radioativo mais usado para gerar energia nuclear? Urânio. Mas existem outros. Além do urânio, você tem o tório e o plutônio. São os 3 elementos mais usados na geração de energia nuclear. O mais usado, repito, é o urânio. Pessoal, o urânio, ele apresenta-se na natureza na forma de 2 isótopos. Tem 2 tipos de urânio. Um que tem massa 238 e outro que tem massa 235. O urânio usado para gerar energia é o urânio 235. Só que o urânio 235, ele corresponde a apenas 1% de todo o urânio que tem no planeta. Então eu tenho 99% de urânio 238 e 1% de urânio 235. Aí o que é que o homem faz? Ele pega urânio 238 e transforma em urânio 235. É um processo conhecido como enriquecimento do urânio. Aí quando ele enriquece o urânio, ele transforma o urânio 238 em urânio 235, e esse urânio 235 é o que sofre fissão nuclear. É ele que vai gerar energia. Pessoal, nessa transformação de urânio 238 para urânio 235, eu tenho um rendimento a alcançar, uma meta. Dependendo do objetivo desse urânio, a meta é a seguinte, ó. Quando eu consigo enriquecer 3 a 20% de urânio, essa energia é usada para transformar em energia elétrica. Quando esse urânio enriquecido chega a 80% ou mais, esse urânio libera tanta energia que ele é usado para fins bélicos. Ele é usado para a construção de armas nucleares. Companheiros, quando a gente fala em urânio, energia nuclear e guerras, a gente lembra de quê? Hiroshima e Nagasaki. Segunda Guerra Mundial. Vocês sabem que a Segunda Guerra Mundial teve como fator decisivo para ser encerrada a bomba atômica. O Japão não queria se entregar. E aí, o governo americano já tinha desenvolvido a bomba atômica, resolveu usá-la na cidade de Hiroshima e na cidade de Nagasaki, causando aquele transtorno que todo mundo conhece bem. Na cidade de Hiroshima foi usada a bomba de urânio. Como é que funciona a bomba atômica, pessoal? Aqui tem um esqueminha que mostra mais ou menos como é que funciona. O átomo de urânio 235, ele é bombardeado por um nêutron. O nêutron atinge o núcleo do urânio e quebra o núcleo do urânio. Quando esse núcleo do urânio é quebrado, libera-se muita energia. O urânio é transformado em 2 outros elementos químicos e são liberados 3 nêutrons. Você lembra que eu falei que o urânio é atacado por um nêutron? Quando o urânio quebra, ele gera 3 nêutrons. Aí sabe o que é que esses 3 nêutrons fazem? Eles atacam 3 átomos de urânio, que vão liberar 3 nêutrons, que vão atacar 9 átomos de urânio, que liberarão 9 nêutrons, que atacarão 27 átomos de urânio. Cada urânio que você ataca, libera 3 nêutrons, que vai atacar 3 urânios. Aí o que é que você vai ter? Uma reação em cadeia. Cada núcleo libera muita energia. Agora imagina muitos núcleos sendo quebrados ao mesmo tempo. É um processo violentíssimo e as consequências, todo mundo sabe, foi tão violento que o Japão nem pensou 2 vezes. Resolveu se entregar. Algumas curiosidades, só para você ter uma ideia. 1 quilograma de urânio gera mais energia do que 2 milhões de quilogramas de carvão que você queima. Só para você ter uma noção da proporção. Outra curiosidade, 16% da energia mundial vem do urânio, vem da energia nuclear. No mundo, no Brasil isso é menor. 3% da energia gerada no Brasil vem do urânio. E pessoal, sabe por que o Brasil não usa muito urânio como gerador de energia? Porque geralmente quem usa urânio é país que tem limitação territorial. O país não tem vento o ano inteiro para construir usina eólica. O país não tem sol o ano inteiro para construir usina solar. O país não tem quedas d'água, planaltos para construir hidrelétricas. O que é que ele faz? Bom, se eu tenho essa limitação territorial, eu vou construir uma usina nuclear.
porque a usina nuclear, ela ocupa pouco espaço. E uma das grandes vantagens da energia nuclear é o alto rendimento. Em pouco espaço, você gera muita energia. Outra vantagem, não provoca chuva ácida, não agride o meio ambiente. Não provoca efeito estufa, porque não gera gás carbônico. Desvantagens da energia nuclear. É um combustível não renovável, porque a energia nuclear vem de elementos radioativos que estão na natureza, só que à medida que você vai usando os elementos, tem uma hora que ele vai acabar, tá? É uma fonte renovável. Outra desvantagem, poluição térmica das águas. Pessoal, uma usina nuclear, ela tem um reator. É dentro desse reator que toda a energia é gerada. Esse reator esquenta muito. Ele esquenta tanto que ele pode fundir as paredes do reator. Se fundir a parede do reator, o material de dentro vaza. Vazamento nuclear é um dos piores acidentes que pode acontecer, porque traz graves problemas para o planeta, para as pessoas, durante gerações. Acho que vocês já ouviram falar que quando há um acidente nuclear, gerações e gerações são contaminadas. O que é que isso tem a ver com a poluição térmica das águas? É que uma usina nuclear, ela tem que ser construída próximo a um reservatório, um açude, um lago, um rio. A água do reservatório tem que ir para dentro da usina para circular o reator, para esfriar o reator, para evitar que o reator sofra fusão. Então essa água entra, circula no reator, esquenta muito, vira vapor, depois volta à fase líquida e é devolvida para o rio, para o reservatório. Então a água vai, mas depois ela volta. Só que tem um problema, pessoal. Quando a água vai, ela é uma água rica em oxigênio. Oxigênio necessário para os peixes se respirarem, para as plantas se desenvolverem. Quando essa água entra no reator e esquenta demais, o oxigênio vai embora. Porque os gases só se dissolvem nos líquidos bem em temperaturas baixas. Em temperatura alta, o gás escapa. Refrigerante gelado, refrigerante quente. Onde é que você tem mais gás dissolvido? É no gelado. Esquentou, o gás escapa. Então a água do rio entra, resfria a turbina, mas a água esquenta, perde oxigênio, aí quando ela volta para o rio, ela volta sem oxigênio. E aí o peixe que está precisando daquele oxigênio para respirar não tem mais. Então, onde há usina nuclear, a água ali, o reservatório, ele geralmente tem um índice muito grande de mortalidade de espécies aquáticas, porque a água perdeu o oxigênio nesse processo. Outra desvantagem, risco de acidente. O principal risco de acidente é vazamento. Se houver vazamento, companheiros, a desgraça é grande. As consequências são gigantescas para o ambiente e para as pessoas. Aquele local tem que ser evacuado, fica isolado um tempão, e as pessoas que foram contaminadas estão sem jeito, porque elas vão ter câncer, as gerações futuras vão ter câncer, o problema é grave. Lixo nuclear. O que fazer com o lixo nuclear? É outra coisa que ninguém quer. Esse lixo nuclear deve ser enterrado numa certa profundidade, num local deserto, em tanques de aço, para não haver vazamento. Mesmo assim, com o tempo, esses tanques de aço podem sofrer corrosão, e aí haverá vazamento, e aí haverá contaminação. O lixo atômico é também uma das piores coisas que tem nessa forma de energia, chamada energia nuclear. Agora um dado interessante, pessoal. Muita gente pensa que os acidentes causados por energia nuclear matam mais do que a contaminação com as outras formas de energia. Vocês sabiam que isso não é verdade? Morre muito mais gente como consequência da poluição causada pelos outros combustíveis do que pelos acidentes causados pela energia nuclear. Sabe por que a energia nuclear chama a atenção? É que quando há um acidente, morre muita gente de uma vez só, e aí causa impacto. Mas morre muito mais gente como consequência das outras maneiras de produzir energia. Risco de fins bélicos. De repente, a energia nuclear, ela não é feita só para gerar energia elétrica, por exemplo. A energia nuclear pode ser usada para fins bélicos, como foi no caso da Segunda Guerra Mundial. Companheiros, alguma dúvida sobre
energia nuclear, vantagens e desvantagens. Então já foram 2 formas, né? São 7, faltam 5. Energia eólica, não precisa nem explicar, né, pessoal? Energia dos ventos. Os ventos que movem esses tipos de cataventos, que são chamados aerogeradores. As moléculas do ar atmosférico, as moléculas dos gases que compõem o ar atmosférico colidem contra essas pás, contra essas hélices, e fazem as hélices girarem. Existe um aparelho lá que vai transformar essa energia mecânica em energia elétrica. E essa energia elétrica vai ser usada para iluminar cidades, estados. Essa é a nossa energia eólica. Vantagens da energia eólica: renovável. O vento não acaba, pessoal. Todo ano vai ter vento. Aqui no nosso Ceará, aqui em Fortaleza mais especificamente, daqui a pouco a gente começa uma época de muito vento, né? Que começa em julho, agosto, setembro, até outubro venta demais. Mas todo ano tem. E o vento não cessa. É um recurso renovável. Energia limpa. Essa energia, ela não causa chuva ácida, ela não causa efeito estufa, porque ela não gera poluentes. Desvantagens da energia eólica: poluição sonora. É porque você não mora perto de uma usina eólica. Mas, companheiros, essas pás, esses cataventos, esses aerogeradores produzem um ruído muito forte. Então, para quem mora perto, tem esse probleminha. Outra coisa: quando esses aerogeradores são implantados em locais que é rota de pássaros, porque os pássaros migram em épocas do ano, e eles têm uma rota fixa. Quando esses aerogeradores são colocados na rota da migração dos pássaros, tem muita colisão. Então morre muito pássaro, e às vezes a colisão acaba danificando o próprio equipamento. Nós temos aqui um gráfico, pessoal, que também você não se preocupe muito com os nomes que tem ali. Se preocupe mais com as cores. País que mais usa energia eólica: China. Essa parte azul ali, ó. Em vermelho, Estados Unidos. E aí você tem a distribuição. Sabe qual é o percentual de produção de energia eólica do Brasil no mundo? 2,5% por ali, tá? Portanto, é uma forma de produzir energia antiga, muito usada mundo afora, mas que no Brasil ainda não é a principal fonte de energia. Apenas 2,5% da energia eólica mundial é gerada pelo Brasil. E olha que o Brasil tem potencial para gerar energia eólica. Se você comparar no Brasil o percentual de energia eólica frente às outras energias, a energia eólica entra com 2,5% também. Você tem essa parte azul do gráfico, representa a energia hidrelétrica. Dá para ver que o principal meio de produzir energia elétrica no Brasil é através da hidrelétrica. Segundo lugar é a termoelétrica. Terceiro lugar vem a energia eólica. Quarto lugar a energia nuclear. Tá? Então, o percentual de energia eólica no Brasil, comparado com as outras fontes, ainda é muito baixa. No Ceará, pessoal, nós temos alguns polos de energia eólica. Se você der uma olhada no mapa, você vai ver que onde é que tem usina eólica no Ceará? Tianguá, Camusim, Trairi, São Gonçalo do Amarante, Fortaleza, Aquiraz, Beberibe, Aracati e Capuí. Alguém chuta aí qual é desses municípios quem mais gera energia eólica? Camusim, tá? Camusim. É onde há um maior parque eólico instalado no Ceará. Terceiro tipo de energia já foi, né? Já vimos a biocombustível, energia nuclear, energia eólica. Quarta forma de produzir energia: energia solar. Energia solar, companheiros, como o próprio nome sugere, é uma energia produzida pela luz do sol.
Essa energia luminosa, ela é captada através de painéis, chamados painéis solares. Esse painel solar absorve a luminosidade, transforma essa energia térmica em energia elétrica. Vantagens da energia solar: é energia limpa, não polui, é renovável, ou seja, o sol não acaba, todo dia tem sol aqui no nosso Ceará, para uns felizmente, para outros infelizmente, né? A gente gosta muito de chuva, mas sempre tem sol. Desvantagens da energia solar: depende das condições atmosféricas, portanto, só é viável instalar energia solar onde predomina sol na maior parte do ano. Não adianta querer implantar uma usina solar em um país que chove quase o ano inteiro, não tem por que fazer isso. É um processo caro, alto custo de produção. Quando se instala a energia solar, aqueles painéis estão muito claros, muito caros. Isso requer um investimento inicial. Esse investimento inicial só é recuperado depois de muito tempo. Mas é um processo ainda muito caro. Talvez até por isso ainda não seja tão desenvolvido. E outra coisa, energia solar necessita de armazenamento. Aquela energia solar que você produziu num dia, ela não é gasta em um dia. Ela precisa ser acumulada, senão ela vai ser desperdiçada. Então, a energia solar, ela precisa de baterias, onde eu possa pegar a energia, transformar em energia elétrica e acumular essa energia em baterias, que também é um negócio meio caro. Países que usam energia solar: primeiro lugar, Itália. Segundo lugar, Alemanha. Brasil não está ali naquela lista não, mas só para você ter uma ideia: Estados Unidos 10%, China 8%, Japão 5%. Ou seja, pessoal, o país que mais usa energia solar, Itália, não tem sol o ano inteiro, né? Lá as estações do ano são bem definidas. Somente numa época do ano tem sol intenso. E lá o processo é tão desenvolvido que, mesmo sendo apenas numa fase do ano, essa energia é produzida em larga escala, acumulada e sustenta o ano inteiro. Ceará, pessoal, tem energia solar? Nós temos uma usina de energia solar, Tauá, Sertão Central. É como se fosse um protótipo, é um experimento. A energia solar produzida lá alimenta apenas alguns bairros da cidade de Tauá. Só para você ter uma ideia, é um processo caro e que no Brasil ainda não tem tanto rendimento, tá? Ainda não supre a demanda. Quinto tipo de energia, geotérmica. Talvez esta seja a menos conhecida das 7. O Brasil não tem geotérmicas, pessoal. Parece que não precisa ainda usar geotérmica. A geotérmica é uma energia que vem do solo. No interior da crosta, existem alguns fenômenos que produzem muito aquecimento, como erupções vulcânicas. Essa energia que fica acumulada no solo, que pode gerar uma erupção vulcânica, essa energia pode ser canalizada. Eu posso construir canais que liguem essa energia à superfície. E nessa superfície eu construo usinas, que vão transformar essa energia térmica, que vem do interior da Terra, em energia elétrica, por exemplo. Isso chama-se usina geotérmica. O Brasil não tem usina geotérmica, tá? Ela não é tão conhecida nossa, porque nós não realmente usamos esse tipo de energia. Energia hidráulica, penúltima fonte de energia. Pessoal, energia hidráulica é aquilo que nós conhecemos como hidrelétrica. As hidrelétricas são a nossa principal fonte de energia elétrica. É o que nós chamamos de nossa matriz energética. Como é que funciona uma hidrelétrica? Você pega um rio, cria nesse rio uma queda d'água, essa queda d'água vai para dentro de uma usina onde tem uma turbina, essa queda d'água faz a turbina girar, e esse movimento giratório da turbina
que é energia mecânica, é transformada em energia elétrica. Portanto, só há hidrelétrica quando há um rio com um volume d'água imenso que eu posso transformar numa queda d'água. Portanto, não é todo o país que tem a sorte que o Brasil tem de ter muitos rios caudalosos, rios imensos, com um volume d'água gigante, que pode transformar em energia. É a nossa matriz energética brasileira, né? A maior parte da nossa energia elétrica vem das hidrelétricas. Vantagens, pessoal, da hidrelétrica: não libera gases do efeito estufa, portanto não é tão poluente, não provoca chuva ácida. Um combustível para contribuir para a chuva ácida, ele tem que ter na sua constituição o elemento químico enxofre. Somente combustíveis fósseis derivados de petróleo é que tem o enxofre. É por isso que a gasolina, o diesel, o querosene, eles causam chuva ácida, porque eles têm enxofre como impureza. Então a hidrelétrica não produz efeito estufa, não provoca chuva ácida. Desvantagens: quando você vai construir uma usina hidrelétrica, você tem que mudar um curso d'água. Você tem que pegar um rio, fazer com que ele vá por um outro curso, que é para aproveitar uma queda d'água. Nessa mudança de curso do rio, você acaba alagando alguma cidade, alguma área que era habitada anteriormente, para que o curso d'água passe por aquele local. Essa água, ela é represada, ela fica parada, a represa segura essa água e ela é liberada só quando convém. Então você acaba alagando muitos locais. Nesse alagamento, você destrói ecossistemas, você provoca a migração de populações, você faz com que tanto populações humanas como animais se desloquem, saiam daquela região. E outra coisa, pessoal, eu falei agora há pouco que a hidrelétrica não contribui para o efeito estufa, não falei? Mas há uma nova corrente de pensadores que dizem que sim, que ela colabora para o efeito estufa. De que maneira? É que naquela região que você alagou, havia muita planta. Essa planta fica lá. Com o tempo, debaixo d'água, ela vai se decompor. Quando a planta se decompõe, ela gera gás metano. E o metano é um dos gases que contribui para o agravamento do efeito estufa. Então, há essa nova tendência de achar que a hidrelétrica contribui para o agravamento do efeito estufa. Essas são, portanto, as desvantagens das hidrelétricas. Aqui tem um mapa do Brasil, onde a gente mostrou como as hidrelétricas estão distribuídas. Tá? Você nota que há uma tendência muito grande dessas hidrelétricas se concentrarem do meio do Brasil para baixo. Na parte de cima, norte e nordeste, praticamente não há hidrelétricas. Significa que a nossa energia elétrica, ela vem de fora. Ela vem da Bahia, ela vem de Brasília, de Sobradinho, ela vem de Itaipu, ela vem de fora. Nós temos poucas hidrelétricas aqui no norte e no nordeste. Bom, e a nossa última fonte de energia são as termoelétricas. Eu acho até que vocês nem têm aí, pessoal, termoelétrica no material de vocês, tá? Então, é uma extra, tá? Aqui é uma energia a mais para vocês. Mas não significativo. As mais importantes, entendeu? Gera pouca energia. Pessoal, termoelétrica é uma forma de produzir energia parecido com a hidrelétrica. Na termoelétrica, você tem uma turbina que tem que girar para produzir energia mecânica que vai ser transformada em energia elétrica. A diferença é que quem faz essa turbina movimentar-se na hidrelétrica é a queda d'água. Na termoelétrica, o que é que faz essa turbina se movimentar? Vapor d'água. Água é aquecida, vira vapor, e esse vapor faz a turbina se movimentar. Agora, como é que se aquece essa água para que ela vire vapor e movimente a turbina? Queimando algum tipo de combustível. Ou seja,
A diferença da hidrelétrica para a termoelétrica é que a termoelétrica faz a turbina se movimentar, queimando combustível, e geralmente combustível que polui. Tá? É uma instalação industrial, usada para gerar energia elétrica, e usa energia liberada na forma de calor, pela combustão de algum combustível, para gerar vapor, que vai colocar essa turbina em movimento. Quem são esses combustíveis que são usados para gerar calor, para criar vapor, para fazer a turbina se movimentar? Pode ser óleo diesel, pode ser carvão. Tem dois tipos de carvão, vocês sabem, né? Tem um carvão vegetal e tem um carvão mineral. Diferença: o carvão vegetal é aquele que a gente usa em casa, para fazer um churrasco, para preparar um alimento. Aquele carvão é madeira natural, que foi enterrada por alguns anos, algum tempo, e aí se transformou em carvão. Carvão mineral, pessoal, é um tipo de carvão que está no interior da crosta terrestre há milhões de anos. É um combustível de origem fóssil, como se fosse petróleo. Carvão mineral, carvão vegetal, quem polui mais? Carvão mineral, porque no carvão mineral tem enxofre, no carvão vegetal não tem. Carvão mineral contribui para a formação de chuva ácida, carvão vegetal não. Posso também usar energia nuclear para aquecer a água, para virar vapor, para movimentar a turbina. E pode ainda ser gás natural. Todos esses combustíveis, eles são usados dentro de uma termoelétrica, para gerar vapor, que vai fazer a turbina se movimentar. Portanto, a termoelétrica acaba poluindo, acaba contribuindo para efeito estufa, para chuva ácida. Vantagens. Há quem pense que a termoelétrica ela cause menos impacto ambiental do que a hidrelétrica. Por qual motivo? Porque ela não precisa alagar uma região para poder ser construída. A termoelétrica é uma instalação industrial, ela é feita independente de ter um curso d'água por perto ou não. Como ela funciona à base de vapor, para que esse vapor seja gerado, eu preciso aquecer a água. E eu falei que para aquecer a água você pode usar óleo, carvão, você pode usar gás natural, mas você pode usar palha. Quando você planta arroz, a palha do arroz você descarta. Isso vai virar lixo. Essa palha pode ser usada para ser queimada, para gerar calor, para gerar vapor, que vai fazer essa turbina se movimentar. Desvantagens da termoelétrica: contribui para o aquecimento global, porque ela se dá à custa da queima de combustíveis fósseis. Provoca chuvas ácidas. Tá. Tá bom. E é um recurso não renovável, né? Porque para a usina termoelétrica funcionar, eu tenho que queimar algum combustível. E a maioria é não renovável. Alto custo. Produzir, construir uma usina termoelétrica requer muito recurso. Às vezes, a relação custo-benefício não ajuda. E, para finalizar, aqui tem um mapa mostrando onde estão as principais usinas termoelétricas. Novamente, você percebe que elas se concentram mais aqui na parte de baixo do Brasil. Ali pelo norte, praticamente não temos termoelétrica. Pessoal, tem um recadinho aqui para vocês. Aliás, para uma pessoa. Bruna, o Ismael está chamando ao lado do palco. Bruna, o Ismael está chamando ao lado do palco. Perguntinha aqui, pessoal. É possível exportar energia de um país para outro que não tenha ligações continentais? Pessoal, hoje em dia a coisa está tão evoluída que a gente pensa que só porque dois países não se ligam pelo continente, que não haja transmissão de dados entre eles. Há cabos submarinos, oleodutos. De um país para o outro eu posso ter um grande oleoduto que vai transportar energia. Eu posso ter um fio, eu posso ter fibra ótica,
que vai conduzir a energia de um lado para o outro. Eu não preciso que dois países estejam ligados continentalmente para que eu possa exportar energia de um para o outro. É muito mais caro, né? O ideal é não precisar disso, mas é possível sim. Pessoal, alguma dúvida? Eu sei que não dá para vocês perguntarem daí, né? Mas dá para mandar recadinho aqui pelo papelzinho, tá? Eu sei que o resumo que eu fiz aqui sobre essas fontes de energia foi um resumo, eu vou ser bem redundante, foi muito resumido. Mas assim, é o que você basicamente precisa saber para resolver questões desse assunto. E tem muita questão desse assunto. Tem 10 questões aqui para a gente resolver, rapidinho, que são questões teóricas. Só para você perceber que, sem ter lido nada sobre o assunto, só ter ouvido o que a gente falou aqui, já dá para resolver muita coisa. Imagina quando você lê com mais profundidade. Pessoal, veja o seu rendimento. Primeira questão. Vê como é que você responde. Lixo atômico é o termo popular empregado para designar o lixo radioativo gerado nos reatores nucleares e nas usinas de reprocessamento de elementos combustíveis queimados. Contudo, o termo mais adequado e utilizado pela comunidade científica é rejeito radioativo, que abrange todos aqueles materiais que não podem ser reaproveitados e que contêm substâncias radioativas em quantidades tais que não podem ser tratados nem como lixo comum. Normalmente se coloca esse lixo atômico em grosseiras caixas de concretos e outros materiais para em seguida jogá-los ao mar ou enterrados em locais especiais. As condições de armazenamento desse lixo é preocupante, pois essas caixas podem se desgastar com o tempo e abrir, contaminando assim o meio ambiente. Caso o lixo radioativo contamine o meio ambiente, uma consequência preocupante é... Você marcaria que letra? Letra A contaminação dos seres vivos, porque esse material pode provocar câncer nos seres humanos. B, contaminação da água do mar, prejudicando os peixes, mas sem provocar problemas para os seres humanos. C, a contaminação de metais e minerais, que perdem suas características na presença de radiação. D, a contaminação do solo, prejudicando a agricultura, mas sem trazer prejuízo para a pecuária. É a contaminação da atmosfera, deixando O2 radioativo, prejudicando a respiração dos seres humanos. Pessoal, tem alguma dúvida aí? Eu queria ouvir todo mundo respondendo. Que letra eu marco? Sem dúvida, pessoal, letra A. Radioatividade faz mal principalmente para os seres vivos, humanos e animais. Lixo atômico é uma grande preocupação. O que fazer com ele? Enterrar? Jogar no mar, já se faz isso. O problema é que a embalagem pode ser corroída com o tempo, haver vazamento, e se houver vazamento, quem mais sofre são os seres humanos. Radiação causa principalmente câncer nos seres humanos. Pessoal, não dá para errar uma questão dessa, nem que você não tivesse visto essa aula. Esse assunto é bom porque é fácil de contextualizar. Questão 2. A química sustentável ou química verde pode ser definida como a criação, o desenvolvimento e a aplicação de produtos e processos químicos para reduzir ou eliminar o uso e a geração de substâncias nocivas à saúde humana e ao ambiente. Assim, objetiva-se a redução do risco por meio da minimização... Foi mal. Acabei botando a resposta ali, sem querer. Assim, objetiva-se a redução do risco por meio da minimização ou mesmo eliminação da periculosidade associada às substâncias tóxicas em detrimento da restrição de exposição às mesmas. Um exemplo de atuação da química verde é... Pessoal, química verde é um ramo da química que tem como objetivo gerar o que a gente precisa, poluindo menos. Fazer com que reações que aconteçam em muitas etapas, gerando muitos subprodutos, aconteça numa etapa só, gerando poucos produtos. Quanto menos produtos eu gero numa reação, menor o risco deles agredirem o planeta. Então, a química verde está preocupada com isso. Produzir a mesma coisa, ou melhor, e poluir menos.
Pessoal, qual desses exemplos representa uma atuação da química verde? Substituir combustível fóssil por energia nuclear, construir mais hidrelétrica, produção de plástico a partir de vegetais, incineração de todos os resíduos sólidos, massificar a utilização do carvão mineral como combustível. Você acha que a química verde atuaria em qual desses exemplos? Produzir plástico a partir de vegetais. Fala, professor, isso é possível? É. Sabe como é que se produz plástico? Pegando um derivado do petróleo, chamado etileno, e produzindo uma coisa chamada polietileno, que é plástico. Portanto, o plástico tem como origem um derivado de petróleo. Existe um método de produzir plástico, o mesmo polietileno, a partir da cana-de-açúcar. Como é que faz? Você pega a cana-de-açúcar, transforma em álcool. Tem um álcool chamado etanol, que é o nosso álcool combustível, que quando desidrata, gera etileno. E aí o etileno é transformado em polietileno. É uma técnica nova, mas é possível produzir plástico a partir de vegetais, evitando usar o derivado do petróleo. Letra C, pessoal. Alguma dúvida? Terceira. Diante da crise hídrica pela qual o Brasil está passando, foi necessário o governo recorrer às termoelétricas para evitar um colapso energético, já que os reservatórios das hidrelétricas estão em níveis muito baixos. Considere os seguintes combustíveis que podem ser queimados em uma unidade termoelétrica: óleo diesel, carvão mineral, gasolina, gás natural e etanol. O combustível que provoca menor impacto ambiental de efeito estufa quando queimado na termoelétrica é o de número... O que é que você marcaria, pessoal? Qual desses 5 combustíveis, dentro da termoelétrica, contribui menos para o efeito estufa? Carvão, óleo diesel, gasolina, gás natural ou etanol? Quem provoca menos efeito estufa? E aí? Resposta: etanol. Será que alguém pensou em gás natural? Pessoal, o gás natural seria uma segunda aposta. O gás natural, ele polui menos do que a gasolina, do que o óleo diesel, porque a molécula do principal componente do gás natural só tem um carbono, é o metano. Só tem um carbono, significa que cada moléculazinha gera uma molécula de gás carbônico. Principal componente da gasolina, octano, tem 8 carbonos. Ou seja, cada molécula de gasolina gera 8 moléculas de gás carbônico. Óleo diesel, mais ou menos 30 carbonos. Cada molécula de óleo diesel gera 30 moléculas de gás carbônico quando queima. Então, dos combustíveis fósseis, quem menos contribui para o efeito estufa é o gás natural. Só que o etanol não é de origem fóssil. É um combustível renovável, ele é um biocombustível. Quando o etanol queima, ele gera gás carbônico? Gera. Mas como é que eu produzi o etanol? Eu plantei a cana-de-açúcar precisou crescer. Quando a cana-de-açúcar crescia, ela absorvia gás carbônico, e aí quando o etanol queimar, ele vai jogar de volta. Então ele não está aumentando a poluição, ele está mantendo, porque ele está jogando uma coisa que tinha tirado antes. Então deles aí, pessoal, o etanol é o que o polui menos. Ó, biocombustível polui menos do que os combustíveis derivados de petróleo. Letra E para a questão 3. 4. Tem um desenho aí, vocês estão vendo, né? Aí tem nuclear não, renováveis já. O protesto dos ativistas do Greenpeace é justificado pelo fato de... Pessoal, por que esses caras querem a energia vinda dos recursos não renováveis e não querem a energia nuclear? Qual é o medo deles? Por que eles acham a queima da gasolina melhor do que a energia vindo de uma usina nuclear? É que na cabeça deles, quando há um acidente nuclear, as consequências são muito drásticas. Só que, assim, não está muito correto não o que eles acham. Porque eu já falei agora no meio da aula, que o número de pessoas que morrem como consequência da queima de combustíveis fósseis é maior do que o número de pessoas que morrem por conta de acidentes nucleares. O grande problema da energia nuclear, de novo,
é que quando há um acidente, morre muita gente de uma vez só, e aí o impacto é maior. Pessoal, para essa questão, a resposta aceita pela comissão foi letra A. Os impactos ambientais negativos provocados pela energia nuclear serem maiores do que as energias renováveis. Não é que isso seja certo, viu, pessoal? Mas é o que eles pensam. A pergunta foi, na cabeça desses ativistas, por que que a energia nuclear é pior? Porque eles acham que a energia nuclear, ela causa mais impacto negativo do que a dos recursos não renováveis. Questão 5. A energia eólica é baseada no aproveitamento da força de massas de ar em movimento, e para captar a energia cinética dos ventos e transformá-la em eletricidade, é necessário um equipamento relativamente complexo, o aerogerador. Composto de uma torre de aço ou concreto e geralmente de 3 pás, o aerogerador se assemelha a um enorme catavento. A indústria comercializa equipamentos de vários tamanhos, nos quais as torres podem chegar a mais de 100 metros de altura, com pás de até 60 metros. Como se acopla ao eixo do catavento um gerador elétrico, obtém-se eletricidade de uma forma limpa, sem geração de gases, que contribuirão com o aumento do aquecimento global. Já as pás eólicas são formadas por uma mistura de materiais, geralmente um polímero termofixo, como a resina epóxi, reforçado com fibra, normalmente de vidro. Materiais semelhantes formam produtos conhecidos pelo consumidor como sendo de fibra de vidro, como piscinas, banheiros, assentos de ônibus e metrô. As pás antigas dos cataventos eram feitas de metal. A substituição de metais por polímero reforçado com fibra tem como principal vantagem, pessoal, aqueles cataventos, aqueles aerogeradores, antigamente as pás eram feitas de metais. Hoje em dia não. Ele é feito de um polímero, um tipo de plástico ou então fibra. Qual é a vantagem de se usar plástico ou fibra no lugar do metal? É que os metais oxidam facilmente. Especialmente, pessoal, onde essas usinas são instaladas. Onde é que essas usinas eólicas são instaladas? Geralmente onde venta muito. Praia, litoral. E o que é que o litoral tem de ruim para os metais? Maresia. A maresia acelera a corrosão do metal. Então aquelas pás antigas feitas em metais oxidavam muito rapidamente e aí tinham que ser trocadas. Hoje em dia as pás são feitas em plástico ou resina ou fibra. Pessoal, melhor resposta? Letra C. Resistência à corrosão, pois os metais se oxidam mais facilmente. Questão 6. As previsões de que em poucas décadas a produção mundial de petróleo possa vir a cair têm gerado preocupação, dado o seu caráter estratégico. Por essa razão, em especial no setor de transportes, intensificou-se a busca por alternativas para a substituição do petróleo por combustíveis renováveis. Nesse sentido, além da utilização do álcool, vem se propondo no Brasil, ainda que de forma experimental, a mistura de percentuais de gasolina cada vez maiores no álcool, B, extração de óleos de madeira para sua conversão em gás natural, C, desenvolvimento de tecnologias para a produção de biodiesel, D, utilização de veículos com motores movidos a gás do carvão mineral, E, substituição da gasolina e do diesel pelo gás natural. Pessoal, qual dessas alternativas aí é uma alternativa viável, colocada em prática, diante da crise do petróleo? Resposta correta, letra C. Pessoal, se o problema é a crise do petróleo, nenhum combustível derivado de petróleo vai ser a solução. Tem que ser um que não seja derivado de petróleo. E qual é desses combustíveis aqui o que não é derivado de petróleo? Os biocombustíveis, como o biodiesel e o etanol. Letra C para a questão 6. Questão 7. Questão 7 eu vou pular, pessoal. Sabe por quê? Porque não é do assunto. É de radioatividade, mas não energia. É a parte mais matemática da radioatividade. Tá? Eu posso até ler a questão, mas é assim, ó o comando da questão.
Esse isótopo do polônio tem número atômico 84 prótons, e número de massa 210. Ele pode ser obtido pelo decaimento radioativo de uma partícula beta, a partir do isótopo. Quando um elemento emite radiação, ele pode emitir várias partículas, entre elas a beta. Quando um elemento emite uma partícula beta, ele se transforma em outro. Qual? Aí você tinha que conhecer a partícula beta. A partícula beta, pessoal, quando ela é emitida, a massa do elemento não muda, mas o número atômico dele aumenta uma unidade. Então, se nós temos aqui o elemento polônio com número atômico 84, ele vai dar origem a um elemento de número atômico 85. E se a massa dele é 210, continua 210. A massa não muda. Toda vida que é emitido uma partícula beta, o número atômico aumenta uma unidade e a massa não muda. Portanto, a resposta aqui seria letra C, viu, pessoal? Não é A, não, tá? A seta está mal colocada. Aliás, o elemento vai aumentar o número uma unidade, vai ser 85, e a massa vai ser 210. Eu acho até que nem tem resposta aí, viu? A questão está mal formulada, tá? Você pode pular essa questão. Só lembre do seguinte: quando um elemento emite uma partícula beta, a massa não muda e o número atômico aumenta uma unidade, tá? É outro assunto. Quando a gente vier aqui com o assunto radioatividade, aí a gente trata mais desse tema, tá? Eu ia até pular essa questão, porque ela não é realmente do nosso tema. 8. A chuva ácida ocorre quando existe na atmosfera um número muito grande de dióxido de enxofre e óxido de nitrogênio, que quando em contato com a água em forma de vapor, formam ácidos como o ácido nítrico ou o ácido sulfúrico. Um rio próximo de uma indústria apresentou uma forte queda no seu pH provocado pela chuva ácida. Esse impacto ambiental foi ocasionado pela mudança da fonte de energia adotada pela indústria que substituiu o etanol por... Pessoal, ele está dizendo que, de repente, uma indústria trocou o etanol por um outro combustível. E aí passou a acontecer muito chuva ácida. Ele quer saber que combustível foi esse. É isso mesmo que ele quer saber. Pessoal, qual desses combustíveis aí você acha que contribui mais para a chuva ácida? Qual desses combustíveis aí você acha que tem mais enxofre? Porque o grande causador da chuva ácida é o enxofre presente no combustível. Quanto mais enxofre tem no combustível, mais ele causa chuva ácida. Pessoal, desses combustíveis convencionais que a gente usa no dia a dia, sabe qual é o que tem mais enxofre? Diesel, óleo diesel. Então, provavelmente, essa indústria, ela usava etanol, não produzia chuva ácida, trocou o etanol pelo óleo diesel e aí passou a produzir muita chuva ácida. Óleo diesel é o combustível fóssil que mais contribui para a formação de chuva ácida. Letra C. 9. Desde 2015, que a população brasileira vem pagando mais pela energia elétrica, a chamada bandeira vermelha. Isso está ocorrendo por causa da estiagem dos 3 últimos anos, o que diminuiu muito o índice dos reservatórios das hidrelétricas, obrigando o governo a autorizar o funcionamento das termoelétricas para economizar água nas hidrelétricas. A tarifa de energia aumentou porque a energia produzida pela termoelétrica é mais cara do que a produzida pela hidrelétrica. Considerando que a hidrelétrica utiliza a água como fonte de energia e que uma termoelétrica queima óleo diesel para produzir energia, é mais vantajoso, sob o ponto de vista ambiental, a energia proveniente. Pessoal, do ponto de vista ambiental, é melhor usar hidrelétrica ou termoelétrica? Hidrelétrica, porque a termoelétrica usa combustível fóssil para poder produzir o vapor, e a hidrelétrica usa a queda d'água. Portanto, é hidrelétrica, pois na produção da energia não há liberação de gás de efeito estufa. Última questão. Portanto, 9, B de bola. Última questão. A crescente demanda de energia e a produção de grandes quantidades de lixo são 2 graves problemas da sociedade moderna.
Esses problemas de demanda de energia e do lixo podem ter como uma possível solução uma única fonte, o biogás. Esse gás é resultado da fermentação anaeróbica em ausência de oxigênio ou de ar, da biomassa por bactérias. Isso significa que a matéria orgânica, como resíduos agrícolas, madeira, bagaço, cana-de-açúcar, esterco, cascas de frutas e restos de animais e vegetais, sofre degradação por bactérias, produzindo biogás. Ele é formado basicamente de metano, um gás incolor, inodoro e muito inflamável. Os principais benefícios ocasionados pela utilização do biogás são... Pessoal, quando eu utilizo o biogás no lugar do combustível fóssil, quais são as vantagens? Diminui a quantidade de lixo. Por quê? Porque o lixo eu queimo para gerar o biogás. Utilização de um combustível renovável, porque esse lixo é gerado sempre e eu posso ter esse biogás sempre, é renovável. E diminuição do efeito estufa, porque no biogás, a molécula do metano tem apenas um átomo de carbono, como eu falei agora há pouco. Então ela produz menos gás carbônico do que os outros combustíveis fósseis. Bom, quero crer que esse assunto energia, quando cair na prova, você não tenha muita dificuldade para resolver, até porque você já chegou aqui com um certo conhecimento sobre esse assunto, porque esse assunto é de conhecimento público. A gente apenas deu uma melhorada aí, talvez, um acabamento final, melhorou um pouquinho o lado técnico da coisa. Aí vocês deem uma lida com mais calma nesse material, porque, pessoal, se tem uma coisa que o Enem nunca deixa de cobrar, é energia. As mais variadas maneiras de produzir energia. E lembre-se, o binômio energia-meio ambiente, inseparáveis. O grande sonho do cientista é descobrir um combustível que seja muito eficiente e que polua pouco. Esse é o grande motivo das pesquisas. Tá bom? Obrigado pela atenção. Desculpa aí o mau jeito, a pressa, era muita coisa para falar.